Olá pessoal, me chamo Danilo Santos, sou bacharel em agroindústria pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente mestrando do programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência dos Alimentos da Universidade Federal do Rio Grande. Hoje irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Composição Centesimal de Biscoito Integral Adicionado de Farinha de Larva de Tenebro Gigante, Zopobas mori, de minha autoria, juntamente com Daiane Medeiros Pereira, Geisa Michele Ângelo Pacheco, Ariane Dantas Viana e Anderson Ferreira Vilela. Então, muito tem se falado sobre a busca de novos alimentos e novas fontes de proteínas. E o que vem mais sendo estudado são as microalgas, carnes elaboradas em laboratório, né, através de células, e justamente aqui o fato, né, de insetos comestíveis. Isso se dá por duas vertentes. A primeira, né, a fome no mundo, onde países que não estavam inseridos no mapa da fome acabaram entrando, né, como é o caso do Brasil, e também o aumento populacional, que, de acordo com a FAO, em 2050 o mundo abrigará mais de 9 bilhões de pessoas. E isso é uma preocupação para nós, tecnólogos, bacharéis e engenheiros de alimentos, para como alimentar essas pessoas. Bom, a entomofagia é uma prática bastante antiga, que é justamente a prática de comer inseto, e quando se adiciona inseto, seja ele na forma in natura ou na forma de farinha, isso faz com que aconteça uma agregação de valor nas características, né, nutricionais do produto em questão. E esses produtos que são mais fáceis de elaborar e de adicionar farinhas e insetos são os produtos panificáveis. Portanto, objetivou-se nesse trabalho a inovação no desenvolvimento de um biscoito com a adição da farinha da larva de tenebro gigante, para a obtenção de um produto com elevado valor nutricional, em que se diz respeito justamente, né, às proteínas. Como se deu a formulação desse biscoito? Bom, primeiro foi adquirido os insetos de um produtor é, registrado pela Anvisa, lá de Pernambuco, lá em Recife, no caso, já desidratado, foi transformado em farinha e os locais do experimento foi justamente lá na UFPB mesmo, no campus 3 de Bananeiras, nos dois laboratórios. No laboratório de panificação para a elaboração do biscoito e no laboratório de fisicoquímica para fazer as análises. Bom, essa elaboração do biscoito se deu pelos seguintes ingredientes, né? Aveia em flocos, farinha de trigo integral, sal, água, azeite, alho, cebola e a farinha de inseto, onde foi dividido em quatro tratamentos. O tratamento 1, que é o tratamento controle, o tratamento 2 com 5% da adição de farinha de inseto, o tratamento 3 com 10% da adição de farinha de inseto e o tratamento 4 com 15%. Onde foi, a partir do momento que aumentava a farinha de inseto, diminuía a quantidade de farinha de trigo integral. E a partir daí, quando formulados os biscoitos, partiu para a composição centesimal, que foi analisada umidade, cinzas, lipídios, proteínas. E os carboidratos e as fibras foram analisados por diferença. Tudo seguindo as metodologias propostas por Adolfo Lutz. A análise estatística se deu pelo teste de Tucker, numa 5% de significância. Vamos nos atentar aqui aos lipídios e às proteínas. No tratamento, tratando-se de lipídios, no tratamento 1 e tratamento 2 não houve diferença significativa, mas a partir do tratamento 3 e tratamento 4 houve sim uma diferença significativa, né? Justamente pelo fato de ter aumentado mais o teor, né, de farinha de inseto. E as proteínas, que é o macronutriente aqui em questão, podemos perceber que a partir do momento que se foi aumentando a porcentagem, a quantidade de farinha de inseto, foi também aumentando a quantidade de proteínas, o que era, né, esperado e o que era o intuito do trabalho. Olha, que variou do tratamento 1 de 11,48% de proteínas para 16,16% no tratamento 4. Como mostra, né, a tabela 1 da composição proximal dos biscoitos elaborados. Com isso, podemos concluir que, a partir do momento que houve alteração, né, na composição físico-química, na verdade, houve uma alteração na composição físico-química dos biscoitos, quando substituiu, né, a farinha de trigo integral pela farinha de larva de inseto, de larva de tenebro. E mostrando assim que o biscoito pode servir sim de um alimento para o futuro. Agradeço ao CNPq, ao CCHSA e ao FPB. E qualquer dúvida, entre em contato com o meu e-mail, que está aí no banner.
e obrigado.